Olá, amigos do TV IDNR. Hoje vamos falar um pouco aqui sobre o assunto de incorporação imobiliária. Incorporação imobiliária é um instituto jurídico regulamentado pela Lei 4.591 de 1964, um instituto jurídico que já está em vigor no direito brasileiro desde 1964, mas que somente agora, nesse aquecimento do mercado imobiliário, tem sido objeto de estudo e objeto de prática tanto pelos advogados, pelos construtores, incorporadores e registradores de imóveis. Esse Instituto da Incorporação Imobiliária vai regulamentar a forma de compra e venda de imóveis na planta, os imóveis que ainda não foram construídos, aqueles imóveis que estão em fase de construção e que ainda não possuem aquele documento que sela juridicamente a construção de um edifício, que é a baixa de construção e o habite. Ou seja, para alienar imóvel antes da baixa de construção e o habite, ou seja, nesse momento em que o imóvel está em plena construção, necessário se faz o registro da incorporação imobiliária para então poder divulgar o empreendimento e realizar as vendas. O Instituto foi muito pouco estudado porque uma retração enorme se instaurou no mercado brasileiro desde 1964 até meados da década de 90. Isso pelo grande volume de taxas inflacionárias, a péssima economia, o momento econômico muito instável que o país atravessava, que não permitia com que os particulares pudessem celebrar contratos de longo prazo. E alguns institutos puderam propiciar um campo mais vasto, um campo mais fértil para o aquecimento deste mercado imobiliário, como, por exemplo, a alienação fiduciária de coisa imóvel através da Lei 9.514, que permitiu, com esse novo direito real de garantia, que os contratos de financiamento bancário sofressem uma redução das taxas de juros de média de 18% ao ano, quando garantidos pelo direito real de hipoteca, para agora os atuais 9%, 8% ao ano, quando garantido pela alienação fiduciária, pela força que esse direito real confere ao credor. Outro grande campo, outra grande mudança que o país viveu, que nos propicia hoje estar vivendo esse mercado imobiliário, foi também o Plano Real, a instauração do Plano Real, que até então chegamos a ter picos inflacionários de 18%, 22% de taxas inflacionárias ao dia. Hoje, as taxas inflacionárias estão algo em torno de 5% a 6% ao ano, permitindo com que esses contratos longos possam ser celebrados de forma muito mais segura para o adquirente, saindo de voga aquelas taxas, aqueles saldos remanescentes dos contratos que a pessoa pagava durante anos, aquele financiamento, e ao final ainda havia um saldo residual, muitas vezes até superior ao saldo do próprio financiamento obtido. Então, devido a esses institutos e também ao programa Minha Casa Minha Vida, que requer essa regularidade formal, essa regularidade jurídica do empreendimento para que ele seja habilitado no programa, então esses programas e mecanismos e a necessidade dessa segurança jurídica, desse formalismo jurídico do mercado imobiliário, trouxe à voga essa legislação que está em vigor desde 1964. O que é uma incorporação imobiliária? A incorporação imobiliária é aquela atividade no qual o empreendedor, viabilizando a construção de um empreendimento, coloca à venda aquelas unidades que ainda não existem. Aquelas unidades autônomas, lojas, salas, apartamentos, vagas de garagem, aquelas unidades autônomas que ainda não possuem existência física, que ainda não foram construídas, ele vai expor isso à venda no mercado para, no mercado privado, seja através de compra e venda, promessa de venda, ou através de uma oferta, de uma garantia real sobre esses imóveis, na obtenção de um financiamento para a obra, o incorporador vai buscar o capital necessário à construção daquele empreendimento, mediante essa venda por antecipação ou mediante essa oneração de um objeto que ainda não tem existência física. Este é o procedimento de incorporação imobiliária, o que visa é a forma
pela qual o Estado brasileiro impôs ao incorporador para que ele exponha à venda no mercado essas unidades autônomas, devido à relevância que a atividade da construção civil tem no mercado brasileiro como um todo, na economia formal e informal brasileira como um todo. A segurança jurídica que eu estou me referindo aqui é necessária devido ao montante de capital que circula nesses contratos. O montante do capital cujo é garantido por direitos reais de garantia, pelos bens imóveis, pela compra e venda de imóveis em planta, pelos investidores que sempre estão em determinados empreendimentos investindo dinheiro para ao final obter um retorno daquele investimento financeiro. Esse Instituto de Incorporação Imobiliária vai apenas mostrar a lisura, a transparência deste negócio, para permitir com que o investidor, com que o agente financeiro, com que o consumidor final, o comprador do imóvel na planta, tenha segurança para saber o que está comprando, de quem está comprando, se aquele vendedor é idôneo ou não é, se ele está sendo demandado em juízo, se ele tem débitos fiscais ou não. E as minúcias do empreendimento, o que eu estou comprando, qual é o padrão de acabamento do que eu estou comprando, qual é o tamanho da minha unidade, qual é a posição dela no edifício. Ou seja, esse memorial de incorporação imobiliária será um dossiê que vai ser arquivado no registro imobiliário para permitir com que o incorporador exponha a venda e promova a venda ou a oneração desses imóveis que ainda não têm existência jurídica. E a incorporação imobiliária foi a forma pela qual o Estado brasileiro encontrou de dar uma maior transparência a este negócio, a essa formalização desses contratos. A incorporação imobiliária, como eu já disse, ela é a atividade exercida com o intuito de promover a construção e a obtenção de capital necessário para a edificação daquele empreendimento. Eu vou alienar de forma antecipada as unidades autônomas e com valor arrecadado de vendas ou de um financiamento bancário, com esse valor é que irei construir o edifício que eu estou expondo à venda aqui agora. E o memorial de incorporação imobiliária, descrito ali no artigo 32 da Lei 4.591, nada mais é do que um dossiê documental que vai expor, como eu já disse, a saúde fiscal, a saúde judicial, a saúde financeira e as minúcias da obra. Esse memorial vai expor todas essas situações do incorporador para que o consumidor final, o investidor ou os agentes financeiros saibam quais eventuais riscos que estarão submetidos naquela operação, naquele investimento, e cada um tire dali as conclusões que julgar melhor. A incorporação imobiliária é um instituto que, enquanto não registrada a incorporação imobiliária e arquivado no registro imobiliário, aquele dossiê documental, o incorporador não pode nem expor à venda tais unidades, nem pode fazer qualquer tipo de propaganda, qualquer tipo de mídia do empreendimento, sem que previamente arquive no registro imobiliário aquele dossiê documental. E esses documentos estarão ali à disposição da sociedade para que vá ao registro imobiliário e consulte todas essas informações antes de realizar a compra de um imóvel. E, além de expor à venda, vemos aí hoje em dia diversas decisões judiciais demonstrando que as compras e vendas, as promessas de compras e vendas, que é muito comum, os contratos de gaveta, que muitas vezes são celebrados pelos construtores, pelos incorporadores e os consumidores finais, sem o registro da incorporação imobiliária, decisões do STJ e de diversos tribunais estaduais dão a nulidade desses contratos. Agora, imaginemos quantos contratos nulos não temos hoje celebrados no Brasil afora. E é aí que eu digo, o nosso mercado imobiliário, o volume de dinheiro que circula
no mercado imobiliário, o volume de serviços, o volume de tributos que esse mercado gera, não pode ficar à mercê dessa insegurança jurídica que são esses contratos de gaveta, essas promessas de compra e venda de unidades autônomas em planta sem o registro da incorporação imobiliária. Muitas vezes vemos empreendedores descumprindo os requisitos legais, muitas vezes vemos compradores que pela falta de conhecimento do mercado e da legislação não exigem essa formalidade dos vendedores, talvez até mesmo pela voracidade do mercado atual. Vemos também, às vezes, registros imobiliários despreparados para receber essa documentação, que é algo que deve ser célere, deve ser rápido. O registro de uma incorporação imobiliária pelo registrador de imóveis deve acontecer de forma rápida, de forma célere, tanto que a lei reduz esse prazo para 15 dias. Porque muitas vezes um volume enorme de capital, seja do mercado aberto, seja das instituições financeiras, está lá aguardando a liberação daquele registro. Então o registrador de imóveis deve estar preparado também para receber esses documentos, para permitir com que o giro econômico gerado pelo mercado imobiliário aconteça ali na sua circunscrição de forma formal, de forma regular, de forma segura, com segurança jurídica, porque a incorporação imobiliária, da mesma forma que ela impõe obrigações ao incorporador, ela também lhe dá direitos. E a formalização desses contratos aos particulares é algo que gera extrema segurança numa eventual falência do incorporador, numa eventual situação que comprometa a saúde financeira daquele incorporador e não permite com que isso recaia sobre determinado empreendimento que já está exposto à venda no mercado. Basta a gente voltar no tempo e relembrar a falência da Encol. A falência da Encol, uma grande incorporadora nacional que teve sua falência decretada e que deixou a ser entregues aproximadamente 42 mil imóveis em quase todas as regiões do Brasil, que gerou um temor muito grande no mercado imobiliário também. E aí o Estado brasileiro se viu a criar um mecanismo que trouxesse de volta ao mercado aquela segurança que o caso Encol retirou, mostrou a fragilidade do mercado, da formalidade jurídica, da segurança jurídica. E aí a resposta que o nosso Estado deu foi o patrimônio de afetação. A blindagem jurídica que visa proteger o empreendimento frente a qualquer débito, frente a qualquer ônus que aquele incorporador possa ter fora daquele empreendimento. Ou seja, o patrimônio de afetação é aquela blindagem jurídica que vai garantir a construção do empreendimento e a entrega dessas unidades autônomas aos futuros adquirentes. Esses institutos todos estão regulamentados na Lei 4591 de 1964 e são extremamente importantes para o mercado imobiliário brasileiro. Outra situação recente que nós temos visto aí que está muito em voga devido à agilidade que dá a uma incorporação imobiliária e a redução dos custos de transação, dos custos operacionais que temos com a incorporação imobiliária, são as sociedades de propósito específico. Um instituto que foi trazido do direito administrativo, uma vez que o Estado brasileiro utiliza muito das sociedades de propósito específico para a gestão das parcerias público-privadas, o nosso mercado imobiliário viu também nessa sociedade de propósito específico uma forma muito eficaz de dar segurança ao mercado, de dar celeridade à obtenção desses registros, à obtenção desses financiamentos bancários, uma redução muito grande dos custos burocráticos de tempo, de tributação. O planejamento tributário também da incorporação imobiliária é algo extremamente relevante e as sociedades de propósito específico são extremamente benéficas para o incorporador e para aquele grupo de investidores que sempre o acompanha. Ou seja, esses institutos da incorporação imobiliária com o direito societário, com o direito tributário, devem ser muito bem estudados para que seja minimizado os custos burocráticos, os custos operacionais com toda a atividade de incorporação imobiliária.
E por fim também temos o regime especial de tributação, que é o RET, regulamentado pela Instrução Normativa 934 da Receita Federal do Brasil, que é uma forma que o Estado brasileiro concedeu de buscar aquele incorporador, forçar, estimular com que ele submeta o seu empreendimento ao regime de afetação. E para aquele incorporador que realiza esse incorporação imobiliária, submissão do empreendimento ao regime de afetação, ele está hábil a pleitear junto à Receita Federal o RET, que é esse regime especial de tributação, que reduz a carga tributária dos tributos federais, imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, PIS, COFINS, para algo em torno de 6%. E quando o incorporador está no Minha Casa Minha Vida, via de regra, essa tributação é reduzida para o patamar de 1%. Então esses institutos, às vezes, por não serem divulgados, não serem bem estudados, não são praticados, o que gera extrema insegurança para o mercado, extremo risco para as instituições financeiras, para o consumidor final, ao passo que temos aí diversos mecanismos, diversas formas de regulamentar de forma eficaz, segura, célere e rápida toda uma incorporação imobiliária. Então a gente tem que parar com aquela mentalidade de fazer os contratos de gaveta, porque hoje em dia há muita impessoalidade nessas relações jurídicas. Não podemos mais confiar tanto nas pessoas, devemos contratar com as pessoas, colocar no papel, formalizar de acordo com a lei aquela relação, aquele negócio jurídico que estamos realizando ali em determinado momento. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Essas são as considerações, essa breve exposição que eu gostaria de trazer a vocês aqui acerca da incorporação imobiliária. Eu queria agradecer a atenção de todos aqui, deixar um abraço e até a próxima e despedir de todos aí.